Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com a nossa Mãe Maria Santíssima. Um excelente domingo para você e para a sua família, que Deus nos abençoe. Que tenhamos uma excelente semana na presença de Jesus e de Maria. Hoje, dando sequência ainda às profecias de Nossa Senhora de Anguera, eu ontem pesquisando, encontrei e resolvi falar sobre uma mensagem onde Nossa Senhora fala de um homem, não chegou a dizer quem seria este homem, mas acredito que seja uma pessoa religiosa, né? Porque ela fala que este homem vai conduzir a igreja. Primeiro vamos relembrar aqui, né? Para você que está chegando pela primeira vez, vamos relembrar que durante esses últimos 3 dias eu falei aqui muito sobre as profecias de Anguera. Ontem mostrei sobre as profecias sobre a igreja, que para mim são as mais graves, né? E existem outras centenas ainda, que eu não mostrei aqui, mas que estão aí disponíveis no site. A dificuldade, como dizia o Padre João Pedro, o saudoso Padre João Pedro, que era um estudioso sobre aparições, ele dizia, o grande problema é que tem muitas mensagens e até mesmo as pessoas da igreja, os padres, têm dificuldade para ler, né? De fato, são mais de 5.100. Então, para você ler, aí teria que formar uma equipe bem grande, né? Para poder ler todas elas. No caso, se fosse a igreja, não sei como é que funciona quando eles fazem essas coisas. Bom, mas estão aí disponíveis para quem quiser e fazer o seu juízo, né? O seu julgamento, né? Que pode fazer o julgamento acerca das mensagens. E você pode dizer, olha, isso aqui não é de Deus, isso aqui é de Deus. Pronto. Então você pode ler, se encontrar alguma coisa que não seja dentro da doutrina, você pode falar, divulgar, denunciar e me dizer que é para eu também tomar minhas providências, né? Como eu sempre digo. Que até hoje eu não vi nada, porque eu que recebo as mensagens, eu escrevo ditado por ela e, portanto, nunca vi uma vírgula contra a doutrina católica. Obviamente que, pelo andar da carruagem, as mensagens de Nossa Senhora de Anguera vão encontrar uma barreira lá adiante. Como assim, Pedro? É que Nossa Senhora defende a doutrina da igreja, muitas coisas da doutrina, com certeza ali adiante será mudada, aí vão dizer que é uma contradição aqui do que a igreja ensina, entendeu agora? Até hoje, 100%. Mas eu tenho já consciência e informação de que lá adiante a coisa vai realmente dar uma complicada. Por quê? Porque há coisas ensinadas por Nossa Senhora para a igreja, que lá adiante, ou brevemente, a igreja vai mudar. E se a igreja muda, aí quando um ignorante lê a mensagem, ele vai dizer, mas isso aqui é contra o que a igreja está ensinando. Se ligue. Mas o que Nossa Senhora ensina é a verdade, de hoje e de sempre. A verdade de Deus não muda, né? Alguém na igreja pode querer mudar as coisas, mas, como já houve muitas mudanças ultimamente, que eu particularmente não concordo, como católico, né? Mas você vai fazer o quê? Vamos rezar e pedir a Deus. Mas vamos lá ao que interessa do nosso assunto de hoje. 2018, mensagem 4.681. Eu separei uma profecia, mas dentro dessa mensagem eu já estou enxergando duas. Eu vou logo para a primeira. A primeira diz o seguinte: os homens perversos agirão às ocultas, agirão nos bastidores, escondidos. Agirão às ocultas para destruir o sagrado, e a dor será grande para os fiéis. Muitos negarão a presença do meu Jesus na Eucaristia, e acolhendo falsas doutrinas, dirão que a presença de Jesus é apenas simbólica. A confusão se espalhará e muitos perderão a fé. Essa é a primeira profecia da mensagem.
Tem mais? Tem mais. Olha só, eu fui lendo, eu coloquei em negrito só uma, mas eu estou observando que já achei outra aqui. Acho que essa vale a pena ler logo, é toda, viu? Vamos lá. Queridos filhos, tempos difíceis virão para os que amam e defendem a verdade. Dobrai vossos joelhos em oração. Amai e defendei a verdade. Valorizai a presença do meu Jesus no meio de vós. Buscai-o na Eucaristia e escutai com docilidade seu evangelho. Chegará o dia em que buscareis o precioso alimento e não ireis encontrar. Aí, ó, essa é a profecia. Vamos buscar a Eucaristia e não iremos encontrar. É ela que está dizendo. Será um tempo de grande perseguição à igreja do meu Jesus. Pronto. Aí vem aquela que eu já li, os homens perversos agirão às ocultas para destruir o sagrado e a dor será grande para os fiéis. Muitos negarão a presença de Jesus na Eucaristia, acolhendo falsas doutrinas, dirão que a presença de Jesus é apenas simbólica. A confusão se espalhará e muitos perderão a fé. Sofro por aquilo que vem para vós. Agora vem a profecia do meu assunto de hoje. Confiai no poder de Deus. Ele jamais vos abandonará. Ele fará surgir um grande homem de fé e amor à verdade que defenderá a igreja e sua verdadeira doutrina. A mensagem de 2018. Né? Tem uns cabos aí, né, defendendo mesmo a doutrina. Não sei se Nossa Senhora estaria falando dessa pessoa, que eu não vou nem citar nome, né? Mas é da igreja mesmo, né? Que tem defendido muito. Não é, aqui não estou falando de leigo, não, tá? Estou falando de bispo. Agora não me recordo se é um bispo ou um padre, mas eu já vi alguns escritos e alguns pronunciamentos dessa pessoa bem interessante. Mas eu também não posso afirmar que esta profecia estaria Nossa Senhora falando dessa pessoa, mesmo porque essa informação dessa mensagem que eu estou lendo eu não tenho, ok? Mas ela fala de que Deus vai fazer surgir, isso em 2018, um homem de fé que vai defender a verdadeira doutrina de Jesus. Mas ela fala lá adiante, na mensagem... Lá adiante não, lá atrás, né? Eu já tinha falado de 2017, em junho, 17 de junho de 2017, Nossa Senhora disse, a terra... Essa não, isso aqui é uma profecia que eu vou falar ainda essa semana, é sobre o que vai acontecer com a Terra, a transformação, né? O triunfo do coração de Maria. Eu vou falar essa semana. Não vou nem ler essa mensagem hoje. Ela entrou aqui, mas não era para ela estar aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. Aí Nossa Senhora, ainda no dia 23 de 5 de 2017, ela disse: Deus fará surgir mulheres piedosas, a exemplo de Ninfa. Ninfa é uma mulher da Bíblia que acolhia, né? Fez da sua casa uma igreja assim doméstica, onde os discípulos iam, acredito que faziam celebração, catequese, na perseguição, né? E Nossa Senhora está profetizando que Deus vai fazer surgir mulheres piedosas, a exemplo dessa mulher da Bíblia, Ninfa. Eu nunca tinha escutado. Quer dizer, eu já tinha lido a Bíblia várias vezes, mas eu nunca tinha escutado esse nome. Li, você lê e não lembra, é impossível a gente lembrar o nome. Mas eu não me recordava de que já tinha escutado esse nome antes. Mas quando Nossa Senhora falou, eu corri lá e realmente está lá na Bíblia. Mulher de fé que acolheu os homens de Deus e contribuiu para o crescimento de sua comunidade. Então, acredito que Paulo foi acolhido por essa senhora na sua comunidade e outros, né? Outros pregadores que eram perseguidos, etc. Essa senhora acolhia na comunidade dela, ela fazia o povo chegar, se reunir na sua casa para ser evangelizado. Então, ao fazer essa profecia, mas você lê assim, às vezes a gente lê e não para olhar o chamado pano de fundo da profecia. Mas aqui fica claro, ao relembrar
esse episódio dessa senhora ninfa, de que nós, nos tempos que estamos vivendo para frente, vamos também passar exatamente por isso. Ou seja, que os padres, lá adiante, vão celebrar missas dentro da casa do povo. Hoje não é permitido, né? Não é permitido hoje. Mas vai chegar o dia que vai, mesmo não sendo permitido, vai celebrar. Por quê? Porque a perseguição vai ser grande. Acredito eu que durante esta pandemia, muitos padres celebraram missa em suas próprias casas, trazendo alguns grupos de pessoas, e outros foram até em casas de pessoas também para celebrar. Acredito que isso deva ter acontecido em várias partes do mundo e também aqui no Brasil. Claro que muitos padres, durante a pandemia, até hoje, desde quando começou, não celebraram nenhuma missa para os fiéis. Nenhuma. Aqui no Brasil tem comunidades que ainda não teve uma missa celebrada pelo sacerdote, né? Até que muitos gostaram, né? Bateram palma, tá bom, tá lá deitado na sua rede, balançando, tudo bem. Ficaram com medo da morte. Então, se tem medo da morte, também não serve para ser padre. É bom lembrar isso. Então, Nossa Senhora fala de que na perseguição, para você entender o que ela quer dizer aqui, na perseguição, Deus vai fazer surgir mulheres como a ninfa, que vai acolher os ministros de Deus, os fiéis, os que ainda vão restar para evangelizar, para fazer catequese em suas casas, em suas comunidades, né? Já que muitos templos, é bom se lembrar que o comunismo é uma coisa muito grave, gravíssimo, condenado pela igreja. O comunismo é condenado pela igreja católica, né? Então, quando você vê um padre ou qualquer autoridade da igreja falar bem do comunismo, reze por essa pessoa, porque não tem ainda a luz que precisa ter. E o próprio catecismo condena o comunismo. Nossa Senhora, em todas, sem exceção, todas as verdadeiras aparições, ela condenou comunismo, marxismo, tudo isso está condenado nas mensagens de Nossa Senhora. Toda parte do mundo onde ela apareceu, ela deu o recado, né? Condenando o comunismo. Isso é muito grave. Então, você vê países comunistas que destroem igrejas, proíbem o povo de ler a Bíblia, né? Então, como nesse país aí em que a pandemia começou, por exemplo, lá, assim, as pessoas são proibidas de rezar. A Igreja Católica, eles criaram... Olha que coisa triste. Nossa Senhora. Lá o governo é que escolhe, né, o bispo, né, os bispos. Existe a igreja, nossa Igreja Católica está lá, mas lá ela é perseguida, porque existe lá os bispos e os padres que são escolhidos pelo governo. E até parece que o Vaticano andou chamegando, né, esses bispos, esses padres do governo lá, e deu uma confusão do cão. Mas os verdadeiros bispos da Igreja de Cristo, o Vaticano não deu muita trelha, não. Tem alguma coisa errada. Né? Mas vamos rezar. Tudo está escrito nas mensagens de Anguera. Acredite quem quiser. Continuo dizendo. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, problema de cada um. Mas que está escrito, está. Que isso tudo iria acontecer, essa perseguição viria, que muitos verdadeiros padres e bispos seriam lançados fora pela própria igreja, né, por gente da própria igreja. Então, assim, defendeu a verdade, se prepare para tomar a lapada. Agora, se bagunçar, aí eu estou esperando até agora. Amanhã já faz 8 dias que começou uma baderna na Alemanha. Você já viram algum pronunciamento lá do Vaticano sobre essa cachorrada? Vou chamar assim, né? Essa cachorrada que teve lá na Alemanha, essa bagunça, essa baderna, o que mais que eu poderia chamar? Essa descaração. Se você viu, por favor, depois você pode até postar aí, que eu também quero ver um pronunciamento. Eu vi uma conversinha, um blá blá blá, uma conversa fiada, não sei se era oficial, mas se foi
passou mais vergonha, era melhor ficar calado. Então, amanhã faz 8 dias que começou os hereges lá da terra de Lutero, né? Dando bênção para pessoas do mesmo sexo e etc. Abrindo as portas largas começaram a ser abertas. E isso aí era coisa no mesmo dia, na segunda-feira, que já estava programado há meses. Por que o Vaticano não disse nada até agora? Não vem com notinha de rodapé para tentar me convencer, não que me convence. Tem que lançar uma coisa, a congregação, né? Tá difícil. Nossa Senhora disse que o Vaticano, né, vai precisar ser reconstruído. Bom, não sei se ela estaria falando, como eu expliquei ontem, dos atentados que vai ter, ou se uma reconstrução, como Jesus pediu a São Francisco de Assis, né? Porque a coisa não está boa na igreja. Quem achar que está boa precisa aprender a ser católico. Isso basta. Então Deus vai fazer surgir também mulheres piedosas, que na perseguição vão acolher, vão se colocar à disposição, né? Eu não sei se eu estarei vivo, mas se eu tiver, eu também coloco a roça onde eu nasci à disposição, né? E quem quiser que venha entrar para dizer que não vai ter coisa de Deus, para o couro comer. Vamos a outra. Caminhais para um futuro tenebroso, e muitos dos meus pobres filhos irão recuar por medo. A perseguição vai ser tão grande na igreja que muitos católicos vão preferir recuar, né? E esse recuar é negar a fé, é negar Jesus, é rejeitar Deus e a sua graça. Para nós que acreditamos, só tem um caminho: enfrentar, se possível, até passar pelo martírio. Você vai ver aqui em outra mensagem, quando Nossa Senhora falar de uma outra, não sei se é este mesmo homem, né? Que ela volta a falar aqui nessa mensagem, de novo. No grande naufrágio da fé, somente permanecerão na verdade aqueles que são fiéis ao Evangelho e ao verdadeiro magistério da igreja. No grande naufrágio da fé, imagine uma embarcação gigantesca que é a Igreja Católica, a figura de um barco. Vocês lembram do sonho de Dom Bosco? O sonho de Dom Bosco. Eu acho até que eu separei uma imagem desse sonho de Dom Bosco em algum lugar por aqui. Eu ia até colocar, na verdade, essa imagem do sonho de Dom Bosco, eu ia colocar aqui como capa de hoje, mas acabei não. Mas olha, eu vou mostrar a foto para vocês. Olha aí, ó. Dom Bosco teve um sonho. Ele via um grande navio, né? Na frente tinha um papa, com alguns cardeais atrás, mas esse grande navio, ele era atacado por pequenas embarcações. E ele diz que vê 2 grandes pedestais, né, que sustentava essa embarcação para que ela não afundasse. E vocês devem estar vendo aí quais são os 2 pedestais, né, irmão? Em um está a Eucaristia e outro está Nossa Senhora. Se a igreja não se segurar na Eucaristia e Nossa Senhora, ela afunda. Pode ter certeza que ela afunda. E quem não quiser afundar, porque igreja somos nós formamos a Igreja de Cristo e, portanto, nós somos parte importantíssima dessa igreja. Não existe igreja sem fiéis, viu? Aprenda isso. Portanto, se segure na devoção a Nossa Senhora e na Eucaristia. Aí Nossa Senhora vai ensinar. É o ensinamento da mensagem de Anguera, desde o início lá. Confissão, Eucaristia, Sagrada Escritura, Santo Rosário, consagração ao meu Imaculado Coração, fidelidade ao verdadeiro magistério da igreja. Então ela dá esses pontos aqui para a gente se sustentar na fé e não cair na armadilha do diabo. Quem quiser se salvar desse grande naufrágio, né, que a igreja já começou,
a gente já vê que a igreja, essa embarcação já começa a balançar, né? Começa a balançar. Mas Nossa Senhora está prometendo aqui na mensagem de que Deus vai fazer surgir um comandante, um homem grande de fé que vai conduzir a igreja à vitória. Vai fazer surgir, ela disse isso em 2018, vai surgir ainda esse cabra, né? Que vai conduzir a igreja à vitória. Os homens e mulheres de fé carregarão pesada cruz. O futuro da igreja será marcado por uma grande divisão e uma triste ditadura religiosa. 2013. Junho de 2013, dia de São João. Olha, menino. 24 de junho de 2013. Nossa Senhora diz isso. E aí ela diz, sofro por aquilo que vem para vós. Um grande e corajoso homem de fé conduzirá a igreja pelo caminho da verdade. Corajoso como João Batista, disposto ao sacrifício. Aí ela estaria falando, muita gente acha que ela estaria falando de Bento XVI, que a Bento XVI estando vivo é uma muralha. É uma muralha. Bento XVI é uma muralha que impede o avanço de muito mal dentro da igreja. Eu vou dizer isso aqui. Bento XVI, o Papa Bento XVI, está vivo, né? Agora, provavelmente ele não deva demorar de ser chamado por Deus, né? Então, eu penso que a morte de Bento será um tempo, digamos, a partir dali. Então, existe alguns momentos na igreja. A saída dele, da forma que Nossa Senhora disse, não da forma que o povo pensa, já foi uma grande tragédia para a igreja. Depois vem, com a morte de Bento XVI, aí o avanço de muita coisa ruim vai acontecer dentro da Igreja Católica. Ô Pedro, mas e o Papa Francisco? Eu não vou entrar no mérito dele, não. Eu não vou entrar no assunto dele. Porque se eu entrar aqui vai gerar um pouco de polêmica, eu prefiro continuar a minha conversa como a gente estava vindo. A Igreja de Cristo não é mais a mesma. Não adianta a gente tapar só com a peneira. Tem muita coisa que realmente precisa ser mudada. E para mudar, que Deus mande, né, logo a sua misericórdia para salvar a sua igreja desse grande naufrágio da fé que a gente está vendo. Vem outra de novo. Não, essa aqui eu já li, então não precisa ler de novo. Aqui ela ficou aqui 2 vezes. Deixa eu tirar logo ela daqui para não confundir. Bom, se nós que somos católicos, que amamos a igreja, se a gente cruzar os braços, a gente vai ver a gente perder a fé. Então a gente precisa deixa eu dar uma olhada aqui nessa mensagem que está aqui bem na minha frente. Eu não vou ler essa mensagem. Não é questão de medo, não, sabe? É para a gente não causar uma polêmica, mas está tudo escrito aqui na mensagem de Anguera. Entende? Tem uma mensagem, né, do ano passado que Nossa Senhora fala exatamente o que eu acabei de comentar há poucos minutos atrás. Então vamos rezar pela igreja. Ela vai caminhar, vai chegar ao fundo do poço. Todos esses escândalos que estão acontecendo na igreja, eles vão se intensificar. Todas essas coisas ruins vão
avançando cada vez mais, essa baderna praticada na Alemanha vai chegar a outros países e creio que chegará também ao Brasil, embora eu já disse aqui, repito 200 vezes. Chegando ao Brasil, nós que defendemos a verdade tomaremos providência. Não vamos ser frouxos como os católicos da Alemanha, obviamente, porque as nossas igrejas, os nossos templos católicos não pertencem a padre, a bispo e a papa. Eles, o patrimônio da igreja que somos nós, é com nosso dinheiro que tudo é feito. Então, se aparecer aqui no Brasil algum desaforado, se ele quiser fazer baderna na casa dele, lá no espaço dos clubes, aí é outro caso. Aí ele vai ser expulso da igreja, tudo bem. Agora, usurpado em um templo católico para fazer isso lá dentro, vem aqui, papá. Vem aqui pro Brasil para tu ver se tu não toma lá sapecada nas costelas e nós te bota para correr. Pedro Regis, não sei o que. Pode pensar de mim o que quiser. Não estou obrigando ninguém a acreditar em Pedro Regis. Agora, Pedro Regis é esse que está aqui falando e tem coragem. Se vier para o Brasil, a gente parte para cima. E botamos para correr da igreja. Expulsamos, né? Se o bispo da diocese não botar para correr, os leigos, nós, eu vou, pode ser qualquer estado, também vou lá. Vamos e botamos para correr, filho. Não tem conversa não. Mas na Europa é complicado, porque o povo, os leigos, a Europa está perdendo a fé. Vai chegar ao fundo do poço, aquele continente, em termos de fé, né? Então o demônio colocou os olhos sobre a Europa para destruir a Igreja Católica, começando por lá. Lá é a sede do catolicismo, fica na Europa, na Itália. Lá é o país que o continente que acredita que deu mais santos para a Igreja Católica. Então, o demônio furioso. Então, está usando os seus secretários para fazer bagunça dentro da igreja. O povo não reage porque o povo perdeu a fé. E se o povo tivesse fé, estaria lá na porta da igreja, cada um com seu cabinho de vassoura, obviamente, botava o padre para correr, bispo e quem tivesse lá. Por quê? Porque o templo não é deles, é do povo. Entende? Expulsava esses cabos de lá. Não tem conversa não. Mas tem alguma coisa errada. Quando um filho faz coisa errada, quem tem que corrigir são os pais. Então, se os padres estão na baderna e os que mandam nos padres ficam calados, é porque estão concordando. Aí tem bicho malandro no meio, viu? Tem caba que fica calado, não diz nada, mas no fundo concorda. Entende? Aí, para não querer se expor, tem uns que fica calado, não diz nada, mas no fundo está concordando. Porque quem cala nessa hora consente, seja quem for. É tempo de rezar em reparação a estes pecados que são cometidos contra Jesus e contra a Santíssima Virgem Maria. É triste, mas é verdade. Vamos rezar pedindo a Nossa Senhora para que este homem que ela disse que Deus vai fazer surgir, que vai ser corajoso como João Batista e disposto ao martírio, né? Se manifeste abertamente, claramente, para poder ajudar a salvar a igreja desse naufrágio que ela está entrando, caminhando para esse naufrágio na fé. Na mensagem de ontem, não sei se vocês viram, né? Mas é só para relembrar, Nossa Senhora disse: sede fiéis a Jesus, nele está a vossa verdadeira libertação e salvação. Não tem mais. A humanidade beberá o cálice amargo da dor, mas aqueles que permanecerem fiéis aos meus apelos estarão protegidos. A senhora está prometendo. Ela é mãe, não vai mentir para nós. Ela diz que aqueles que permanecerem fiéis aos apelos dela. Mas que apelo? Qual o apelo de Nossa Senhora? O apelo de Nossa Senhora é isso que eu falei na instante. Confissão, Eucaristia, Sagrada Escritura, Santo Rosário, consagração, fidelidade à igreja, ao verdadeiro magistério. Né? Fidelidade, eu não uso mais essa expressão, eu uso a que Nossa Senhora usa. Fidelidade ao verdadeiro magistério da igreja.
É você ser fiel. Ontem, tinha um pessoal aqui de uma cidade aqui perto de nós, não é de nossa diocese, arquidiocese, está dentro da arquidiocese, mas não está, esse território é outro bispo, né? Serrinha, pronto, vou logo falar, aqui perto de nós, Serrinha, onde uma senhora estava, parece que entrou com véu na igreja, e o padre está dizendo que vai baixar um decreto para proibir. Vai procurar o que fazer, padre? Não sei que era bom saber o nome para dar o nome dele aqui agora. Procura o que fazer. Quer dizer, tem mulher que entra na igreja quase pelada e o senhor não baixa decreto para proibir. Agora quer proibir uma senhora usar véu. Entende? Eu queria que fosse minha esposa para o senhor baixar o decreto. Para nós medir os bigodes. Então, vergonha. Você é padre da igreja católica? Para badernar, isso é baderna. Você vê a desgraça dentro da igreja e não faz nada. Agora, uma mulher está usando o véu na igreja, que a igreja não proíbe, e se proibir, cai no ridículo. Entende? Agora, um padreco de esquina está caçando baixar decreto para poder proibir. Rapaz, é cada palhaçada que a gente vê. E eu fico chateado com um negócio desse. Entende? Mas é bom que essa senhora tenha um marido corajoso que nem Pedro Regis para chegar lá e mandar o senhor baixar o decreto. Eu quero que Lana um dia entre na igreja com véu na cabeça e um padre diga uma piada, que é para ele ver o que é caba-macho no pé dele. Eu vou mesmo e digo. Entende? Não tem conversa não. Pouca vergonha. Isso aí, esse tipo de padre é o tipo do lado da Alemanha também. Que tem coragem de fazer, de abrir brecha para tudo quanto é coisa do demônio. Ela, o dedo de Deus, vai lá para a Alemanha, de véu na cabeça, para tu ver. Esses padres lá da Alemanha, bota o cara para correr. Uma mulher entrar lá, agora se entrar lá, dois homens se agarrando e dando um beijo no bico do outro, aí eles... Você é da mesma linhagem. É da mesma linhagem, meu filho. Eles não têm vergonha, não. O povo é que tinha que reagir. Entendeu? Então eu disse para aquela senhora ontem, eu disse, olha, chame ele e pergunte de onde ele tirou essa autoridade. Porque o uso do véu é bíblico. Ele não tem autoridade nenhuma de proibir nada. Ele tem autoridade, se ele quiser, que ele não tem coragem, é de proibir que as mulheres entrem na igreja de mini saia, cruzando as pernas, com tomara que caia, toda esculhambada, que tem muitas, não são todas, mas muitas moças e senhoras, entram na igreja como se fosse um prostíbulo, deixa eu logo dizer, e os padres não dizem nada. Agora a pessoa vai de véu, eu vou baixar um decreto. Aí quando o cara baixar os dedos na tua fuça, tu vai ver o decreto. Isso é uma vergonha. Isso é baderna dentro da igreja católica. E eu falo mesmo, e aqui eu vivo, não devo nada a ninguém. E quem quiser que venha me dizer um A. Entende? Esse povo não está a serviço de Deus. O que uma mulher de véu na igreja está incomodando uma pessoa? Veja esse negócio do demônio. Cobriu a cabeça por respeito, está na Bíblia. Ignorante. Vai ler a Bíblia, para não falar besteira. É porque aqui nem Poli, nem Pri, nem Lana. Uma vez eu acho que eu vi Lana numa missa com véu. Há algum tempo eu já vi. Mas ela não usa o véu. Mas se ela quiser usar, tem todo o meu apoio. E quero ver quem é o cabra que está lá do lado dela para dizer uma piada lá no microfone. Para eu levantar e dar o recado. Porque eu dou. Então, esses padres e até bispos, que também já vi bispo aqui no Brasil fazendo crítica, procurem o que fazer que vocês não têm. Pronto, deixa eu dizer logo. Padres e bispos que se preocupam com o uso do véu, que fica proibindo, vão procurar o que fazer. Vão defender Jesus, vão salvar as almas. Porque quando entram, né, quase com o seio pulando da caixa, ninguém fala nada. Quer dizer, ninguém vírgula. Estes que criticam o véu não falam nada. É interessante, né? Jesus sacramentado. Dói a gente ver esse tipo de coisa. Então, se você que está me assistindo e está na igreja e vê uma senhora, uma jovem de véu, não faça crítica nenhuma. Isto é bíblico. Ah, mas a conferência pode... Procure o que fazer.
Pedro Regis está dizendo aqui. Porque não sei se tem algum decreto da CNBB. Se fez, procure o que fazer também. Tanta coisa para se preocupar, vai se preocupar com uma mulher bem vestida, de roupa decente e com véu na cabeça, piedosa. Que é a nigriagem da igreja, né? A safadeza. Aí todo mundo tá lá, de boa. Se comportar, que é o certo. O certo é isso aí. Quer ver? Eu já vi, Pedro Regis, já vi gente em igreja com roupas de lua de mel. Entenderam como é que é? Eu já vi gente em igrejas com roupa que só deveria usar na lua de mel depois de casado. Pronto, deixa eu falar logo assim. Mas não, estava lá, expondo, fazendo todo mundo pecar, porque olhar para um estrupício daquele, acaba ter que virar, como Jesus disse, se teu olho para ti ocasião de queda, arranca. Ou seja, vira. Eu viro logo, de virar para cá, porque se olhar, já foi, menino. Você tem que desviar, virar as costas para o demônio. E nesse lugar onde eu estava, o padre não é cego, ele viu, ele não disse nada. Mas eu também nunca vi ele fazendo crítica. Esse, né? Ele não disse nada, mas ele viu. Ô Pedro, se tu fosse padre, com todo respeito, eu diria, gente, quando vier para a igreja, use roupa decente, não iria me dirigir diretamente à pessoa, mas eu falava, e daí? O papel do padre é esse mesmo. E Nossa Senhora pede para ter modéstia na maneira de vestir. Então, esse padre lá da Diocese de Serrinha, procure o que fazer, viu, padre? É Pedro Regis que está dizendo. Não sei se o seu nome não, se eu soubesse, eu daria aqui também. Mas dizem que vai baixar um decreto. Tem autoridade para baixar decreto, para proibir uma pessoa de usar véu? Eu espero que ela tenha um marido igual a Pedro Regis, para ver se baixa decreto. Pode baixar. Vai proibir a comunhão? Eu vi lá em Alagoas, porque eu estava cantando a missa, e o padre, quando a mulher se ajoelhou para receber a Eucaristia, ele não deu a Eucaristia. E a que estava atrás, com o tomara que caia, ele deu. E depois da missa, eu fui lá e dei uma lapada em cima dele. Eu disse, padre, o senhor viu o que o senhor fez? Foi o quê? Foi o quê? A mulher se ajoelhou para receber a Eucaristia e o senhor mandou ela levantar. E ela disse, eu estava lá cantando com o microfone dando mal de Parkinson na minha mão, que eu comecei a tremer. O senhor disse que não daria, que ela se levantasse. O senhor disse 3 vezes. E ela, humildemente, o padre, porque eu só recebo ajoelhada. E o senhor, com Jesus na mão, virou, passou por ela e deu para a próxima. E a próxima eu não vi como é que estava, não. Com uma roupa bem escandalosa. Mas esse povo é fanático. Fanático? Uma mulher que se ajoelhou. O senhor está no coração da pessoa? O senhor não é Deus, não, padre. 6 meses depois, o padre infartou, morreu. Rezei pela alma dele e rezo. Mas não brinque com Deus. Estão brincando com Jesus. Estão fazendo da igreja de Jesus uma casa de perdição. Se está errado, bote para quebrar. Agora, pessoa de véu, uma mulher decentemente vestida, porque se ajoelhou para comungar, e a pessoa disse que não vai dar comunhão, isso é vergonhoso. Isso não é católico. Isso é coisa do demônio dentro da igreja. Eu digo aqui sem medo de errar. Então, eu sei que tem padre me assistindo aqui, que deve ser pessoa boa de Deus. Faça isso na sua paróquia, não, irmão. Se ajoelhou, louve a Deus, porque alguém que crê em Jesus, todo joelho se dobrará. Dobrou o joelho porque crê, para adorar o Senhor, para receber Cristo. Não tem problema nenhum. Porque empata. Então avise no microfone. Olha, meus irmãos, as pessoas que forem... Se eu fosse padre, seria assim. Se eu, Pedro Regis, fosse padre, não sou não, e não serei. Mas se eu fosse padre, eu dizia, olha, quem quiser receber a Eucaristia de joelho, faça uma fila deste lado, e quem for de pé, deste lado. Ou então vocês que quiserem receber de joelho, vocês deixam as pessoas primeiro em pé, eu vou dar. Quando terminar, vocês venham, podem vir, meus irmãos, que eu vou dar a você que quer de joelho. Fazer com amor e caridade, vai ficar ameaçando, soltando piadinha na homilia. Tem gente que quer se aparecer, vem para a igreja com véu na cabeça, e a mulher lá sentada. Aí agora, se fosse minha mulher que estivesse lá,
Tu acha que eu ia ficar calado? Ah, mas eu não fico não, irmão. Eu ia levantar e o zum, zum, zum seria pesado lá no meio da homilia. Pense que coisa, entende? Mas não. Eu estou te dizendo que eu me levantaria e teria a minha reação. Contar piada, dizendo piadinha. A gente vê muito isso. Agora, a gente vê as mazelas que ninguém bota freio. Senhor, faça surgir este grande homem de fé. Bote para ele se manifestar logo, porque aí pode salvar muitas almas, porque a coisa está feia. 3 horas da tarde a gente se encontra com a graça de Deus. Vamos pedir à Santíssima Virgem Maria que ela peça a Jesus por nós. Tende misericórdia de nós, Jesus. Tende misericórdia da igreja. Converte o coração de todos os consagrados que penderam para o lado errado, estão andando na contramão da verdade. Pela intercessão de vossa mãe, abençoe a todos nós. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. Fiquem com Deus, um excelente dia, uma excelente semana. A gente se encontra 3 da tarde para o terço da misericórdia. Faz o que Nossa Senhora pediu se você quiser. Reza pela igreja. Reza pela igreja. A igreja precisa de oração. Que a gente possa rezar. Pelo menos para a gente tentar salvar com Jesus, ajudar, né? Para a gente tentar salvar os padres que ainda prestam, os bispos, né? Os que prestam ainda. A gente rezar pela igreja, porque esses que já se entregaram ao demônio, é meio difícil ter volta, viu? Mas mesmo assim a gente reza. Mas eu rezo na esperança de que os que prestam não sejam derrubados, né? Porque já caiu, a maioria já caiu mesmo, mas ainda tem a outra parte que está de pé. Vamos rezar pela igreja para que essa parte que está de pé e que defende a verdade, quer dizer, eu falei outra parte, mas essa outra parte é 50% não, viu? Eu dizia, a porcentagem que é um pouco bem menor, que ainda está de pé. É isso aí. É isso que eu queria dizer, né? A outra parte que está de pé, que defende a verdade, a gente precisa rezar por esses, que são poucos, mas esses poucos, Deus fará prodígios através deles. E vamos rezar pedindo para que Deus suscite famílias boas, porque eu já estou ficando velho, você que está me assistindo também, a gente logo vai se embora, mas aí preciso preparar os filhos que se casarem, precisa preparar os nossos netos, bisnetos e por aí vai, porque as gerações futuras precisam ser de Deus. Porque no presente, as coisas estão sendo levadas por um caminho que não é bom. Então, se a gente não preparar nossa casa, nossa família, para que os frutos, né, sejam bons lá adiante, aí complica. Que haja família de Deus, de fé e de coragem. Deus abençoe. Até mais.